O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, aqui na nossa catedral, também aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação, nós estamos celebrando esta Santa Missa. Hoje, como eu disse na oração inicial, oração da coleta, nós rezamos pelo aniversário natalício do nosso bispo, que completa mais um ano de vida, pedindo a Deus por ele, bênçãos, graças, muita saúde e muita perseverança na sua caminhada. Todas as terças-feiras nós também somos convidados a nos lembrarmos com muito carinho dos santos anjos. Hoje eu não estou rezando a missa própria, mas às terças-feiras a igreja nos convida, assim como cada dia tem a sua temática, hoje de nós nos lembrarmos do nosso santo anjo da guarda, que nós possamos oferecer esta Santa Missa em gratidão a Deus por tão grande e tão fiel amigo que foi concedido por Deus para nos ajudar a alcançarmos a salvação. Muito bem, nós ouvimos o Evangelho de hoje que nos fala sobre a continuação do Evangelho de ontem, na verdade, né? Ontem, aquele jovem se aproxima de Jesus e pergunta para ele, né? O que devo fazer de bom para alcançar o reino dos céus? E Jesus passa com ele ali rapidinho os mandamentos: não roubarás, não cometerás adultério, não levantarás falso testemunho, amarás a Deus, honra pai e mãe, os mandamentos ali. E ele, com muita alegria, até mesmo no coração, e com muita felicidade, diz: isso eu já faço. O básico eu já faço. E aí Jesus então, né, tem um evangelho que diz que olha para ele com amor, né, e vê ali, vamos dizer assim, um potencial, e diz: então, se você quer ser perfeito, vai, vende tudo, dá aos pobres, e depois vem e me segue. Aí aquele jovem foi embora muito triste, porque ele era muito rico. Triste porque era rico? Não, mas triste porque não queria deixar de ser rico para seguir Jesus, o grande tesouro. Jesus um dia contou uma parábola que dizia que uma pessoa encontrou um tesouro escondido no campo, foi e vendeu todos os seus bens e comprou o campo, porque lá estava um tesouro, comparando com o reino dos céus. Aquele jovem tropeçou no tesouro, que é Jesus, mas ele não reconheceu que ali tinha um tesouro, ele não reconheceu que valia a pena
vender os bens para possuir aquele tesouro. Pois bem, então hoje Jesus continua. Jesus fica triste quando aquele jovem vai embora. E Jesus adverte os seus apóstolos e os seus discípulos mais próximos que estão ali com ele. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus por causa disso. Primeiro que Jesus, depois ele faz a comparação com o camelo passando pelo buraco da agulha. Tem tantas interpretações para isso que a gente não precisa nem ficar preso a isso. O fato é que é muito difícil. Pedro ainda pergunta a Jesus, mas então, quem pode ser salvo? Pergunta boa, né? Quem pode ser salvo? Para nós é impossível. Para nós é impossível. Claro, eles ainda não tinham noção clara das coisas e da fé como um todo. Mas nós hoje temos e sabemos que a salvação não depende das nossas forças, das nossas capacidades. Não somos nós que nos salvamos, nós somos salvos, nós somos passivos na salvação. Nós somos salvos, salvos pelo Cristo, salvos pela cruz. Nós já falamos até uma vez aqui, refletimos acerca da caridade, da salvação, né? Eu já contei essa história, mas eu conto história repetida. Um dia eu estava em São Paulo, eu ainda era da fraternidade, e uma pessoa parou do meu lado ali no centro de São Paulo. Estávamos, eu creio, fazendo pastoral de rua, ajudando ali os filhos, e uma pessoa perguntou: Frei, quem faz caridade se salva? A caridade salva? Olha que pergunta interessante, né? A caridade salva? E eu disse: não. Quem salva é Jesus. Quem salva é a cruz de Cristo. Por quê? Porque nessa frase, a caridade salva, está escondida uma mentalidade de que eu, com as minhas forças, vou fazendo coisas boas e vou me elevando. Olha a mentalidade de uma outra religião. Vou me elevando, vou me iluminando até que eu chegue ao céu. Não preciso de Jesus, eu me salvo. A caridade feita ao próximo é uma resposta ao amor que Deus nos deu, quando gratuitamente veio a nós, se revelou a nós, nos amou por primeiro, e aí pediu que nós nos amássemos. E aí pediu que nós nos despojássemos dos excessos. Por isso que ele fala: dificilmente um rico entrará no reino dos céus, porque a porta é estreita. Não dá para entrar cheio de bagagem, cheios de mochila, com malas nas mãos. Quem já viajou de ônibus com um monte de mala e bagagem sabe como é difícil, né? Para passar numa roleta de ônibus muitas vezes dá um trabalho danado, com sacola, com bolsa, com um monte de coisa na mão. É a porta do reino dos céus. Se tiver com muita coisa acumulada, não dá para entrar. E aí então ele diz: para vocês é impossível, mas para Deus tudo é possível. Quando o anjo anuncia a Virgem Santíssima que ela seria a mãe do Salvador, ela diz: a tua parenta, que era estéril, está grávida. Porque para Deus nada é impossível. Então, no final vem esse despojamento que Jesus pede para nós. Esta pobreza que Jesus pede para nós. Pediu primeiro para os apóstolos, porque aqui tem uma diferença do que Jesus diz aos apóstolos e depois o que Jesus diz a todos. Primeiro ele diz aos 12, respondendo à pergunta de Pedro: e nós, Senhor, que deixamos tudo? Vê, olha nós aqui. Ele deve ter apontado para os outros 11, né? E olha nós aqui. Largamos tudo, deixamos tudo. O que nós vamos receber? Para os 12, Jesus faz uma promessa: se assentarão em 12 tronos e julgarão as 12 tribos de Israel. E depois, para todos os que se despojaram e seguiram Jesus, ele promete 100 vezes mais. Em outro evangelho diz: com perseguições, e depois, no fim, o reino eterno. Esse despojamento que muitas vezes, imediatamente nós já pensamos que seja financeiro, que seja material, o que também é preciso. Vejam bem, também é preciso. Mas antes de tudo,
está em concordância com aquilo que Jesus diz em outro lugar assim: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, depois tome a cruz e me siga. Esse despojamento, em primeiríssimo lugar, é muito mais de nós mesmos, de nós sairmos do centro da nossa vida, sairmos do centro, desculpa que a expressão do padre, mas tirar os olhos do nosso próprio umbigo, não é assim que o povo diz hoje? Olhar só para o próprio umbigo e colocar Deus no centro da vida. É muito mais difícil nós nos despojarmos do nosso jeito de fazer as coisas do que dos bens materiais. É isso em primeiro lugar que Deus pede para nós. Como é que está a nossa oração? A minha oração ainda é uma tentativa de mudar a vontade de Deus para que Ele faça o que eu quero? Ou a minha oração é para conformar a minha vontade à vontade dEle? É a grande diferença da oração dos cristãos e da oração dos pagãos. Qual é a oração dos pagãos? Eles fazem coisas, oferecem coisas para que a divindade faça o que eles querem. Qual é a oração do cristão? Eu rezo para que a vontade de Deus seja feita na minha vida. E é engraçado porque tem gente que ainda se revolta contra Deus quando Ele não faz o que eu quero. Mas eu pedi e Ele não me deu. Eu geralmente falo para essas pessoas: Deus é um empregado seu, né? E um mau empregado ainda, porque não fez o que você queria. Não, Deus não é nosso funcionário. Deus é Deus. E Deus sabe muito melhor o que é bom para nós do que nós mesmos. Por isso essa pobreza que Jesus pede, esse despojamento que Jesus pede. Um coração que aceite a vontade do Senhor. Um coração que esteja disposto a mudar para fazer a vontade do Senhor. E aí nós vamos receber esta feliz esperança de que também receberemos 100 vezes mais nessa terra, quando nos desapegarmos. Jesus não está dizendo para o pai de família abandonar a mulher e os filhos, não. Claro que não. Mas quando nós colocarmos tudo isso nas mãos de Deus e amarmos Ele acima de todas as coisas e aos outros em Deus, tudo se multiplica. Por isso que diz 100 vezes mais. E depois a vida eterna. Que Deus nos abençoe e faça de nós filhos e filhas que confiam neste Pai que nos ama acima de tudo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.